Olá, meus irmãos e minhas irmãs de caminhada, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Luz, Lei Divina, Ser Luz. Eu me chamo Sérgio, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Toda semana a gente está produzindo novos vídeos, novos conteúdos, com novos temas, para enriquecer aí o nosso conhecimento, as nossas experiências. Dê o joinha se estiver gostando e nos ajude compartilhando aos seus amigos, familiares e todos os conhecidos. Então vamos dar continuidade ao nosso vídeo sobre cura física. A saúde é o nosso estado natural, mantendo a saúde e o bem-estar. Vamos lá. Fazendo um gancho aqui com o nosso último vídeo, nós terminamos falando da questão de que o nosso corpo emocional, as nossas próprias emoções, elas são um grande termômetro ou legenda que a gente precisa aprender a ler e a interpretar. Então que a gente precisa observar no nosso dia a dia como está o grau dessas emoções, o nível dessas emoções, que emoções são essas, quais os gatilhos que despertam essas emoções. E estamos falando aqui dessas emoções que nos estressam, que nos roubam a nossa vida, a nossa alegria, né? Então das emoções que são difíceis de lidar, aquelas dolorosas. Então a gente tem que estar avaliando o tempo inteiro, botando a lupa da nossa consciência nessas situações. Então, o grau dessas emoções, a extensão, quanto tempo eu fico sentindo essas emoções, eu estou o tempo inteiro remoendo a mesma coisa, eu estou supervalorizando, então não tem muita coerência, qualquer coisa me irrita demais, essa irritação é desproporcional ao motivo que me levou à irritação. Isso tudo a gente tem que estar analisando. E se as nossas emoções elas podem nos servir como um grande termômetro para a gente saber se está demais, se está quente demais ou se está frio demais, então a gente tem que aprender a fazer a leitura desse termômetro, a interpretar esses sinais que inclusive o nosso corpo está dando por meio, né, o nosso corpo emocional, ele cria as situações, porque está conectado ao nosso sistema de crença, e o nosso corpo físico ele reage, trazendo aquelas sensações ruins em nível fisiológico mesmo, em nível físico, que é o que nos estressa, que nos cansa, nos desvitaliza e nos leva às enfermidades. Mas se esse termômetro está aí, à minha disposição, em nenhum momento eu paro para projetar a minha consciência nessas situações, para analisar os gatilhos, para interpretar o que está acontecendo e para ir mudando aos poucos, antes de que esse alarme toque alto demais e me surdeça, por assim dizer. Então, assim, esses pequenos alarmes eu tenho que notar ele o quanto antes e já me reajustar diante dessas questões que estão me levando. Então, que gatilhos são esses? Quais situações são essas? Está proporcional? O que aconteceu com tanto de emoção que isso está me gerando, o nível da minha ejeção, da minha emoção. E outra coisa, repetindo demais as mesmas emoções diariamente, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós estamos o tempo inteiro treinando a nossa mente, treinando o nosso corpo emocional e construindo o nosso sistema de crenças, que é a nossa forma de enxergar o mundo e de nos relacionar com o mundo. Se a gente não tiver esse cuidado diário, e aí eu falei também no vídeo anterior da questão da gente, se for necessário, escrever, anotar como é mais ou menos o seu dia a dia, o que está acontecendo, onde você deve se reajustar, cuidado com isso, olha esse pensamento, então esse pensamento está desproporcional, né, essa emoção está desproporcional, incoerente com o motivo que me levou a senti-la. Então tudo isso a gente anotando, a gente toma consciência. O escrever ele é interessante porque ele auxilia a gente no trabalho de reflexão, da gente se ler, olhar para nós mesmos, olhar para o nosso dia a dia, a gente começa a medir e assim a gente começa a gerar um discernimento. Esse discernimento ele vai atuar diretamente nesse sistema de crença que estava de forma automática, né, no piloto automático, me levando a estar sempre de mal-estar, de mau humor, enfim, reclamando, ou então sem conseguir sorver. Às vezes tem algumas experiências que poderiam ser boas, mas mesmo assim eu estou deixando no piloto automático me levar a aquele sentido de que não há motivo para estar bem, para estar feliz, sendo que há muitos motivos sim. Então a gente começa a aplicar a nossa consciência, a projetar a nossa consciência nas situações e escrever auxilia muito esse processo, porque assim, escrevendo você vai tomar discernimento e com o meio do discernimento você vai criar um plano de mudança. A partir de amanhã eu vou fazer diferente, a partir de amanhã eu vou começar meu dia assim, quando esse pensamento vier, você já vai estar esperando, ou seja, ele não vai te pegar de surpresa e assim você não vai afundar e se abraçar com esse mau sentimento aí, com essa má emoção, porque o mau pensamento gera a má emoção, né? Então, às vezes, alguns problemas do dia a dia,
Você já acorda pensando naqueles problemas e não na solução dos problemas. Então você vai começar a se reajustar, a se replanejar para que naquele dia você já levante diferente. Hoje começo diferente. Hoje eu não vou olhar para os problemas. Problemas existem. Sim, problemas sem solução, solucionados já estão. Se tem solução, eu vou focar na solução e eu vou trabalhar para colocar essa solução em exercício. O problema é grande demais? Divide ele em partes. Começa pelas partes principais. Comece pelo que você tem condição de fazer agora. Tem muitos problemas? Eleja aquele que é o primordial para você resolver e vai deixando os outros para depois. Agora, não adianta ficar sempre pensando, né, criando essa nuvem, essa bola de neve de problemas e sem buscar uma solução, sem agir proativamente, ficar só reagindo e o pior, sofrendo, enfim, se desgastando e entrando em níveis de enfermidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de usar o nosso corpo emocional como esse grande termômetro, aprender a interpretá-lo, ou então começar a interpretá-lo, gerar esse discernimento, buscar, inclusive a gente pode buscar, existem várias formas de a gente buscar soluções, meios para que a gente consiga fazer isso de uma forma mais consciente, né? A própria meditação, que vai primeiro te trazer uma calma, no meio da calma você consegue olhar cada coisa parte a parte, e assim você vai se programando, se reajustando progressivamente. Em resumo, se nós temos um termômetro poderosíssimo na nossa mão para a gente ver a temperatura, se está quente demais, se está frio demais, ou eu buscar uma temperatura, de forma figurativa, obviamente eu estou falando, mas que seja agradável, que me traga alívio, que me traga leveza. E eu não estou lendo esse termômetro. Ou então se eu tenho as legendas estão pulando na minha cara, e eu não estou olhando para essas legendas, eu não estou lendo essas legendas, e eu não estou observando o que elas estão me dizendo, então, cada vez mais, realmente, a gente só pode entrar em processos de sofrimento, de enfermidade e de doenças. Aí a gente vai para as doenças crônicas e para as doenças cada vez mais graves, né? Porque esse termômetro que está me avisando que eu já estou fora do que eu deveria estar vivendo, ou seja, eu já estou fora de mim, né, ou como a gente costuma dizer. Então não vamos negligenciar, não vamos negar, não vamos tapar as nossas visões para essas grandes legendas aí, para esses feedbacks que nós estamos tendo aí do nosso corpo físico e mesmo do nosso corpo emocional diariamente. Vamos sim projetar consciência, vamos agir como seres humanos conscientes e não simplesmente ficar reagindo dia após dia nesse estado de sofrimento, de estresse, de angústia. Enfim, vamos buscar fazer a nossa parte para tirar esse peso, toda essa pressão que no fundo a gente mesmo faz. Porque a forma com que a gente está lendo o mundo e lidando com o mundo e com as situações da nossa vida é que está determinando o que eu estou sentindo ou como estou sendo. Então vamos mudar a nossa percepção, vamos olhar diferente. E uma coisa, coisa que a gente ouve os mais sábios falando o tempo inteiro que é uma grande verdade. Problemas sem solução, solucionados já estão. Então, assim, a gente soluciona o que é possível. Então, a gente também tem que ter um outro ditado que é muito, muito conhecido, mas pouco lembrado, é que a gente tem que sim que saber compreender e ter paciência, né, para que as coisas venham mudar ou que a gente tenha tempo para fazer as mudanças necessárias, mas a gente também tem que reconhecer o que não é possível mudar e aquilo ali a gente deixa de lado, a gente esquece e nos focar no que a gente pode mudar e o que a gente deve mudar. Então é nesse ponto que a gente realmente tem que projetar a nossa consciência. Isso para o nosso bem maior, para o nosso melhor bem possível. Não tem outra forma. Então a gente tem que botar o pezinho no chão e falar o seguinte: a partir de hoje eu mudo o que dá para ser mudado. O que não dá, não é problema meu. Entrega para o universo, entrega para a divindade, entrega para Deus, não importa. Busca dentro da sua crença, da sua fé e entregue para essa inteligência superior e confie. E pode ter certeza que você fazendo a sua parte, o próprio universo conspirará a seu favor, porque o universo sempre conspira a nosso favor. Embora tudo o que ele diga é sim, o seu desejo é uma ordem. Por isso a gente chama atenção também. Cuidado com o que você pensa, com o que você sente, com o que você pede, com o que você fala de você mesmo. Porque tudo que você fala, o universo só responde sim. Minha vida não presta, seu desejo é uma ordem. Eu sou uma pessoa infeliz, seu desejo é uma ordem. E isso quer apontar para a gente, para esse sentido da energia que a gente gera, a energia que a gente vai criar a nossa realidade.
né? Obviamente que isso é uma forma ilustrativa da gente entender como o universo funciona. Então, eu sou feliz, seu desejo é uma ordem. Eu sou saudável, seu desejo é uma ordem. Eu estou me curando, seu desejo é uma ordem. Porque quando a gente fala isso, na verdade a gente está gerando energia positiva. E obviamente nós temos que fazer isso ser real. Porque a gente não pode ser incoerente. Mesmo a gente falando, por exemplo, eu sou feliz, ou eu sou saudável, estou me curando, mas eu fazendo tudo de forma contrária a isso. Então esses vídeos nossos vêm trazer muita atenção para a gente, para esse sentido de coerência que a gente precisa ter. Eu quero a cura, eu preciso caminhar na direção da cura. Eu preciso mudar a minha alimentação, ou se minha alimentação já é boa, eu preciso fazer um exercício físico, eu preciso seguir as orientações médicas, eu preciso buscar um diagnóstico, mas o prognóstico eu que vou dar, baseado na saúde como o meu estado natural. Então isso é muito importante, a gente ir mudando esse sistema de crença interior, tirando esse piloto automático, sabe? Porque se ele tivesse nos levando a um caminho bom, tudo bem, nem reclamaríamos, vamos dizer assim, né? Não falaríamos nada, ainda assim que estaria errado, porque nós somos seres conscientes, estamos aqui para viver o agora, o presente, e com todo o poder sobre a nossa vida, sobre o nosso destino, sobre a nossa saúde e sobre o nosso bem-estar. Então esses são pontos chaves que a gente precisa, desde já, deixar muito bem memorizado e impregnado em cada célula, seja do nosso corpo físico, seja do nosso corpo emocional, seja do nosso corpo mental. Então nós precisamos perceber que a nossa percepção sobre tudo, que é o que está gerando esse nosso sistema de crença, que é o que está valorando cada experiência que a gente está tendo, isso é imprescindível, é importantíssimo que a gente tome consciência disso e que a gente mude o que precisa ser mudado. Simplesmente pelo fato de que cada emoção nossa, que é esse grande construtor desse sistema de crença, que é esse grande instrumento que dá valor a cada experiência, é o nosso corpo emocional que faz isso, inclusive que gera discernimento ou não, dependendo da forma como a gente lida com isso, se a gente está agindo de forma consciente ou não, mas é o nosso corpo emocional que vai reverberar proporcionalmente no nosso corpo físico cada coisa que a gente sentir, cada experiência que a gente tiver dentro de um valor que a gente dá ali naturalmente para cada experiência que a gente tem. Então, por exemplo, um bloqueio emocional vai bloquear o meu físico. As emoções tóxicas, elas vão intoxicar o meu corpo físico. As emoções ácidas, elas vão corroer o meu físico. As emoções egoístas, elas isolarão partes do meu organismo. As emoções azedas ou amargas tensionarão ou entediará meu corpo. E aí vai gerar cansaço, indisposição, aí a gente vai levando para os estados de desvitalização, vamos chegando aos princípios de enfermidades, aos mal-estares, e assim a gente vai num crescente descendente, né? Então nós vamos descendo a ladeira da saúde para os estados de doença, os estados ínferos da nossa existência. Ou nós podemos fazer o contrário, porque o inverso ele também traz uma verdade. Então, se eu tinha um bloqueio emocional e eu bloqueio meu físico, se eu tenho um desbloqueio emocional, eu desbloqueio meu físico. E aí vem aquela questão daqueles fatores que a gente falou, né, das emoções reprimidas. A gente precisa deixar essas emoções cumprir o ciclo dela nos nossos corpos físicos, lançar a nossa consciência nesse, entender o porquê daquela emoção, ver se está coerente com a circunstância que criou e agir proativamente. Porque não adianta sofrer por sofrer. Se a gente sofre e ali a gente toma consciência e a gente tem um aprendizado e a gente entende o que a vida, o que o nosso corpo quis dizer pra gente, aí tudo bem. Agora, sofrer por sofrer, sofrer pra sofrer ou viver pra sofrer, não faz sentido. A gente tem que mudar a história das nossas vidas, né? E o poder está na nossa mão. Então, vamos gerar sentimentos que nos desbloqueiem, sentimentos que nos elevem, sentimentos de alegria, saudáveis, nos desintoxicam, sentimentos de boa disposição, de gratidão. Isso tudo vai elevar o nosso grau de saúde. Então vai trazer leveza para os nossos instrumentos, né, como corpos, esses corpos que a gente tem, os veículos da nossa consciência, seja o corpo mental, seja o corpo emocional, seja o corpo físico, nós vamos dar leveza e eles também vão, por consequência natural, projetar na gente os reflexos dessa saúde. E a saúde aqui que a gente fala em todos os níveis, né? Saúde na questão da alegria, saúde na questão da própria força,
de superar os obstáculos do dia a dia, porque a diferença entre quem vive bem e quem vive mal não é que quem vive bem não tem problema, não tem obstáculo, não adoece, não é isso. Todos nós sabemos disso, a realidade humana é uma só. Nós estamos num planeta onde ainda estamos aí em provas, expiações, e a gente tem que levar isso com muita consciência. Então aqui não é um planeta ainda que a gente tem um grau de felicidade muito apurado, assim, que não existe ainda doenças, mas estamos caminhando para lá. E por que ainda não é um planeta feliz, digamos assim? Porque os habitantes que vivem nesse planeta, que somos nós, ainda não sabem lidar com as circunstâncias da vida, não sabem utilizar os seus instrumentos, os seus corpos, não sabem utilizar os seus pensamentos, a sua mente em seu favor, o seu corpo emocional, não cuida da própria saúde, mesmo sabendo as coisas que são erradas, continua fazendo. Então não poderia ser diferente. Então nada do que está aqui é plantado ou gerado de fora para dentro. Tudo que acontece no nosso planeta hoje é um reflexo de cada um de nós, seres humanos, o reflexo do nosso interior neste mundo, nesta realidade. Então, vamos ou não vamos fazer diferente? Já esse alarme está tocando o tempo inteiro. A gente precisa acordar para essa verdade, de que nós somos sim os detentores, nós somos os senhores, as senhoras do nosso destino, da nossa vida, da nossa saúde. Nada do que é gerado interiormente nos nossos corpos vem de fora, na verdade. É tudo a partir do meu exercício, do meu sistema de crenças sobre essa leitura do mundo e dessas experiências. Então, como eu acabei de falar, as pessoas que são felizes, as pessoas de sucesso, não são pessoas que têm vida fácil, não são pessoas que não têm problemas, que não adoecem, que não têm enfermidade, que não têm frustrações, que não têm problemas. São pessoas que aprenderam a superar essas questões e elas aprenderam também que elas podem dar o tom que elas querem para a vida delas, seja de alegria, seja de sucesso, ou seja de saúde. Então, a questão é a lupa que eu uso, a minha forma de ler e enxergar o mundo e de lidar com essas experiências. Tudo passa, tudo é passageiro. Então, a gente precisa aproveitar e sorver da melhor forma possível. E se a gente quer um nível de felicidade, e se a gente quer a saúde que a gente tanto busca, nós precisamos ser coerentes com o que a gente quer e com o que a gente está fazendo no dia a dia. Então, meu irmão, minha irmã, não amplie demais a sua visão, a ponto de querer resolver todas as situações da sua vida neste momento, ou todos os problemas, ou essa questão de saúde. Pegue este problema ou estes problemas, divida ele em partes, foque nas pequenas partes e comece devagar, comece aos poucos, mas gradualmente. Não tem como dar errado, porque você vai estar resolvendo, você vai também estar se aliviando, tirando essa pressão toda que sua mente, seu corpo emocional, por meio do seu sistema de crença, vem projetando em você como ser integral. Então, sacode a poeira, como a gente fala, tire esse excesso, foque no que precisa, foque no que você tem condição de fazer hoje, agora, e comece mudando, vá reajustando, porque o resultado vai ser uma consequência natural dessas mudanças. Porque se a gente não é coerente, o universo é absolutamente coerente. Então, o que a gente começar a fazer de melhor, isso, por consequência, já vai imediatamente gerar estados de bem-estar. Só da gente estar mudando, isso já vai gerar um nível de refrigério, inclusive da autopercepção de que a gente é capaz de mudar a nossa realidade. Então comecemos, não vamos postergar a nossa felicidade, muito menos a nossa saúde física, né, para que a gente consiga nos autorrealizar da melhor forma possível. Vamos ficando por aqui, então esse é o recado de hoje. No próximo vídeo a gente dá continuidade, a gente está sempre criando novas séries também, trazendo assuntos diferentes do que está na televisão o tempo inteiro, né, nos poluindo, nos intoxicando. Então assim a gente tem que acompanhar os noticiários com discernimento, com consciência, para a gente não se intoxicar, para a gente não ficar alienado diante do mundo e das questões que estão afligindo a nossa sociedade, mas também a gente precisa de conteúdos bons. E vamos juntos em torno da saúde como o nosso estado natural. Essa é a nossa verdade e que tomemos consciência dessa verdade, porque se a gente não tomar consciência, não vai fazer diferença nas nossas vidas. Fiquem bem, fiquem em paz e até o próximo vídeo.